O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, parte 2. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível, deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbárie, privando dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência de permeio, a matéria entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que esses, transpondo-lhe os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores que nada têm de materialidade terrena. Da parte destes, a encarnação é voluntária, tanto por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta e tendente ao cumprimento da missão que lhes compete junto dos mesmos. Desse modo, aceitam abnegadamente as vicissitudes e o sofrimento da encarnação. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou mal que fez. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre desse ser, e esse também o estado é o estado normal, o estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em sua prática na sua volta à humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos aí dos males e vicissitudes terrenas, onde os corpos menos materiais, quase fluídicos, não mais são sujeitos às moléstias, às enfermidades e tampouco têm as mesmas necessidades. Excluídos, os espíritos maus gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação além do adiantamento pelo trabalho intelectual. Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Comparados à terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso,
conducente ao estado definitivo, sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos. Está nisso a razão do mal que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da mocidade e, finalmente, os mais sólidos da madureza. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os messias ou os mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a que se não chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuir os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento de que são diretos representantes. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso. As luzes que possuem as suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. E, enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho, sobre as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários e a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação e hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, as diversas operações da natureza, até aos mais ínfimos pormenores da criação. Neste vasto e harmônico conjunto há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforço. Ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança às sociedades novos germes de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que,
prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida das suas forças, seja no estado de encarnação ou no espiritual. Por toda parte, a atividade, desde a base ao ápice da escala, instituindo-se, coadjuvando-se, em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançar o zênite. Assim, ao se estabelece a solidariedade entre os mundos, o espiritual e o corporal, ou entre os termos entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Por toda parte a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, fazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Onde quer que se encontrem os espíritos, podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste, ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço a fim de se prestarem contas do trabalho realizado. Ora se congrega em torno de um espírito mais elevado para receber instruções e conselhos. Posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Em torno dos mundos adiantados abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados populam espíritos inferiores. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego deles à matéria, e mais flutuante nos mundos superiores. Estes últimos, porém, verdadeiros focos de luz e felicidade, espíritos se destacam para mundos inferiores a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolo e esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes também se encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que nola mostra começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto na eternidade.
Como é triste, fria, glacial essa doutrina, quando nos mostra o resto do universo durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, qual vastíssimo deserto, imerso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos efeitos dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas, dizem, só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra quando Nolan mostra o céu assim? Oh, quão mesquinha se nos afigura essa ideia da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois, e finalmente a sua concordância com os progressos da ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma amesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda enquanto a outra caminha, o bom senso diz de que lado está a verdade. Que confrontando-as, consulte cada qual a consciência, e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens, mas disserá porque Deus não lhes revelou de princípio toda a verdade. Pela mesma razão, porque se não ensina à infância o que se ensina aos de idade madura. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do Espírito. O que os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos Espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que, de então por diante, se engrandeceram em inteligência. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sobre uma forma material? Não compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para a sua concepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade e, embora sábia até então, não satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento, sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura, os caçadores na abundância da caça, os sensuais nas delícias da voluptuosidade.
Dominado pela matéria, o homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual, afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo. E beatitude contemplativa, concorrendo com o inferno das torturas físicas. Nota: um pequeno saboiano, a quem o seu cura fazia descrição da vida futura, perguntou-lhe se todo mundo lá comia pão branco como em Paris. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente para compreender outros tipos além dos que tinha à vista. Ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade em que mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou o inferno de fogo e as regiões boreais um inferno de gelo, não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais, e assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. O inferno cristão, imitado do inferno pagão. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Bom, tá falando aí às vezes a pessoa que não tem familiaridade com os princípios espíritas, se alguém estiver ouvindo, obviamente, meu livro áudio aí, pode pensar, mas então não existe inferno, então não existe céu, não existe inferno, Kardec está falando, é o que está falando, não existe céu nem inferno. Não, não é bem assim. Quem quiser entender, continua ouvindo o livro aí que vai entender o conceito, qual é o conceito de céu e de inferno no Espiritismo. É só ir ouvindo aí que vai entender. Então a pessoa pode pecar, fazer o que quiser aqui na Terra, que não vai ser punida nunca, não existe inferno, e a pessoa não vai também, se for boa, não vai viver num paraíso, no céu, louvando a Deus. Não é, o conceito, como falei, de céu e inferno no Espiritismo, ele é diferente. Basta a pessoa escutar o livro aí que está explicado bem como é, que a pessoa vai entender. Se quiser, obviamente, a pessoa vai entender como o Espiritismo fala sobre céu e inferno. Comparando-os, encontra-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o tonel das Danaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tempos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem piedade alguma, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha, sem ser mau, retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para
desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados e revolvê-las no fogo. Uma legião de demônios armados de forçados a revolvê-los no fogo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume. O inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão. As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade fizeram circunscrever igualmente o lugar do suplício. Tem-se colocado o primeiro nas regiões superiores. Era natural reservar-se aos segundos os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entradas certas cavidades sombrias de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram ali, por muito tempo, a habitação dos condenados. A este respeito, frisemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha, de um lado, os campos elíseos e do outro, o Tártaro. O Olimpo, moradia dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastar-se, de certo modo, em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados, e vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inevitável calamidade dos ímpios. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lá aguardavam a vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar que se reputava limitado. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra para eles era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura internas. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas não querendo, por outro lado, com sua autoridade sancionar prejuízos aceitos, absteve-se de os retirar, deixando ao tempo essa missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias, e foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para se lhe fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas ao longo período de uma crença cega, sucedeu transitoriamente o período de incredulidade, a que vem por ter uma nova revelação. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que errada e absurda. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam,
sem transição à mansão dos justos. Outra não pode ser a hipótese dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear e, consequentemente, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva, e se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. É verdade que a Igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno, mas também, não tendo lei feito bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Ficam nos limbos, diz-nos a Igreja. Nessa situação, jamais a felicidade suprema. Ficam nos limbos, diz-nos a Igreja. Nessa situação jamais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam da bem-aventurança. Esta, sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, fica-lhes defesa para sempre. Tal privação importa, assim, um suplício eterno e tanto mais imerecido quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá quanto ao selvagem, que não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entrega aos instintos naturais. Ele está falando aí como é a crença do catolicismo, principalmente, sobre crianças, sobre selvagens, o que os espera depois da morte. Certo, este não tem a responsabilidade ou mérito cabíveis ao que procede com conhecimento de causa. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nestas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Obras, sim, boas ou más, porém praticadas voluntária e livremente, únicas que comportam responsabilidade. Neste caso, não podem estar a criança, o selvagem, e tampouco aquele que não foi esclarecido. O conhecimento do inferno pagão não é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fénelon no Telâmaco, posto que Aurida, na mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prova. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis, com vista à instrução do seu régio discípulo. Por muito popular que seja esta obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação, e assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isto é, os que referem especialmente às penas individuais. Ao entrar Telêmaco, houve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é, perguntava-lhe, a vossa desgraça? Quem fostes na terra? Nabofarzã, responde a sombra, rei da soberba Babilônia. Ao ouvir meu nome tremiam todos os povos do Oriente. Faziam-me adorar pelos babilônios num templo todo de mármore, representado por uma estátua de ouro, a cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou contradizer-me, sem de pronto ser punido. Inventavam-se dia a dia prazeres novos para tornar minha vida mais e mais deliciosa. Moço e robusto, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Mas certa mulher que eu amava
que me não correspondia, fez-me sentir claramente que eu não era um Deus. Envenenou-me e nada mais sou. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa em urna de ouro. Choraram, arrancaram cabelos, pretenderam fingidamente atirar-se às chamas da minha fogueira a fim de morrerem comigo. Vão ainda gemer junto ao túmulo das minhas cinzas, mas ninguém me deplora. A minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já horríveis suplícios. Telêmaco, compungido ante esse espetáculo, diz-lhe: Eres vós verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentis, porventura, essa paz suave, sem a qual o coração se conserva opresso de abatido em meio das delícias? Não respondeu o babilônio. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como bem único. Quanto à raiva, nunca senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente, contínua. O menor intervalo de razão, de calma, ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que frui na terra. Qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho. São esses os bens que choro. Assim falando, o babilônio chorava qual homem pusilânime, enervado pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem honrosa aos seus funerais. Mercúrio os entregara a Caronte, com seu rei, outorgando-lhes poder absoluto sobre esse rei a quem tinham servido na terra. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabofarzã, que retinham encadeada, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Dizia-lhes uma: Não éramos nós iguais a ti, insensato que eras? Julgavas-te um Deus, a ponto de esqueceres a tua origem comum a todos os homens. Outra sombra, para insultá-lo, dizia: Tinhas razão em não querer que por homem te houvesse, porque na verdade eras um monstro desumano. Ainda outra dizia: Então, onde estão agora? Onde estão os teus aduladores? Nada mais tens a dar, desgraçado, nem mesmo mal podes fazer mais. Eis-te reduzido a escravos dos teus escravos. A justiça dos teus deuses tarda, mas não falha. A estas frases duras, Nabofarzã se rojava por terra, avançando, arrancando os cabelos em acesso de raiva e desespero. Mas Caronte instigava os escravos, arrastando-no pela corrente: levantem-no contra a vontade. Não possa ele consolar-se, escondendo a sua vergonha. Preciso é que todas as sombras do Estige a testemunhem como justificativa aos deuses, que, portanto, tempo toleraram o reinado terreno deste ímpio. E ele avista logo, bem perto de si, o negro tártaro, evolando escuro e espesso, fumo cujo cheiro fítico daria a morte se espalhasse pela morada dos vivos. Esse fumo envolvia um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído, semelhante às torrentes mais caudalosas, quando se despenham de altos rochedos em profundos abismos, concorriam para que nada se ouvisse nesses lugares tenebrosos. Telêmaco, secretamente, animado por Minerva, entra sem medo nesse báratro. Viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldade. Aí notou muitos ímpios, hipócritas, que, simulando amar a religião, dela se tinham servido como de um belo pretexto para satisfazerem ambições
e zombarem dos crédulos. Os que haviam abusado até da própria virtude, o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais celerados de todos os homens. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue dos maridos, os traidores que venderam a pátria, violando todos os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores que aqueles hipócritas. Os 3 juízes infernais assim o queriam. Por esta razão, os hipócritas não se contentam com ser maus como os demais ímpios, porém querem passar por bons e concorrem por sua falsa virtude para a desgraça e corrupção da verdade. Os deuses, por eles zombados e desrespeitados perante os homens, empregavam com prazer todo o seu poderio para se vingarem de tais insultos. Perto destes, outros homens aparecem que vulgarmente se julgam isentos de culpa, mas que os deuses perseguem desapiedantemente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores, que louvaram vícios, críticos perversos que procuraram enodar as mais puras virtudes, enfim, aqueles que, julgando temerariamente das coisas sem as conhecer a fundo, prejudicaram por isso a reputação dos inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados a condenarem um homem, ousou perguntar-lhes quais os seus crimes. O condenado, tomando a palavra de pronto, exclamava: nunca fiz mal algum a alguém. Todo o meu prazer era praticar o bem. Fui sempre generoso, justo, liberal e compassivo. Que se pode, pois, exprobar-me? Minos então lhe disse: nenhuma acusação se te faz quanto aos homens, porém a estes menos não devias que aos deuses? Que justiça, pois, é essa de que te vanglorias? Para com homens que nada são, não faltaste jamais a qualquer dever. Foste virtuoso, é certo, mas só atribuíste essa virtude a ti próprio, esquecendo os deuses que te aderam, que lhe deram. Tudo porque querias gozar do fruto da tua virtude, encerrado em ti mesmo. Foste a tua divindade, mas os deuses que tudo fizeram e o fizeram para si, não podem renunciar aos seus direitos, e pois que quiseste pertencer-te e não a eles, entregar-te-ão a ti mesmo, esquecidos de ti como deles te esquecestes. Na terra, procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração, este agora para sempre separado dos homens aos quais querias agradar, este só contigo, tu que eras o teu ídolo. Fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. A tua falsa virtude, que por muitos anos deslumbrou os ingênuos, vai ser confundida, não julgando os homens, o vício e a virtude, senão pelo que lhe agrada ou os incomoda, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derroga seus julgamentos artificiais, condenando muitas vezes o que eles admiram e outras vezes justificando o que condenam. A estas palavras, o filósofo, como ferido por um raio, mal podia suster-se. O deleite que tivera outrora em rever a sua moderação, a coragem, as inclinações generosas, transformaram-se em desespero. A visão do próprio coração inimigo dos deuses promovendo-lhe suplícios, vê e não pôde deixar de se ver, vê a vaidade dos preconceitos humanos aos quais buscava lisonjear em todas as suas ações. Operava-se uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se lhe revolvesse todas as entranhas. Reconhece-se outro, não encontra apoio no coração. A consciência, cujo testemunho tão agradável lhe fora, revoltava-se contra ele.
incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de todas as suas virtudes, que não tiveram por princípio e por fim o culto da divindade, e ele perturbado, consternado, preso da vergonha, do remorso, do desespero. As fúrias não o atormentam, baseando-lhes os terem-na entregado a si próprio, para que expele pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Procurando a treva, não pôde encontrá-la, porquanto inoportuna luz o segue por toda parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vingam a verdade que ele desdenhou seguir. Tudo o que amava se lhe torna odioso, como fonte dos seus males infindáveis. Murmura consigo: ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo, porque jamais amei o verdadeiro e único bem. Todos os meus passos foram tresloucados. A minha sabedoria não passava de loucura, a minha virtude mais não era do que orgulho impiedoso, e cego eu era, enfim, o meu ídolo. Finalmente reconheceu Telêmaco os reis condenados por abuso de poder. De um lado, vingadora fúria, apresentava-lhes um espelho a refletir a monstruosidade dos seus vícios. Aí viam, sem poder desviar os olhos, a vaidade grosseira e ávida de ridículos louvores, a crueldade para com aqueles a quem deveriam ter feito felizes, o temor da verdade, a insensibilidade para com as virtudes, a predileção pelos covardes e aduladores, a falta de aplicação, a inércia, a indolência, a desconfiança limitada, o fausto e a magnificência excessivos calçados sobre a ruína dos povos, a ambição e glórias vãs à custa do sangue dos concidadãos, a fereza, enfim, que procura a cada dia novas delícias nas lágrimas e no desespero de tantos infelizes. Esses reis reviam-se constantemente nesse espelho, achando-se mais monstruosos e horrendos que a própria quimera, vencida por Belerofonte, que a hidra de Lerna, abatida por Hércules, e que o Cérbero, vomitando por suas 3 goelas um sangue negro e venenoso, capaz de empestar todas as raças de mortais que vivem sobre a terra. De outro lado, outra fúria lhes repetia injuriosamente todos os louvores que os lisonjeiros lhes dispensavam em vida e mostrava-lhes ainda outro espelho, em que se viam tais como a lisonja os pintara. Da antítese dos 2 quadros brotava o suplício do amor próprio. Era para notar que os piores dentre esses reis foram os que tiveram maiores e mais fulgentes louvores durante a vida. Por isso que os maus são mais temidos que os bons e exigem impudicamente as vis adulações dos poetas e oradores do seu tempo. Na profundeza dessas trevas, onde só insultos e escárnios padece, ouve-se-lhes os gemidos agoniados. Nada os cerca que os não repila, contradiga e confunda, em contraste ao que supunham na vida, zombando dos homens convictos de que tudo era feito para servi-los, no Tártaro entregues a todos os caprichos de certos escravos, estes lhes fazem provar, por sua vez, a mais cruel servidão. Humilhados dolorosamente, não lhes resta esperança alguma de modificar ou abrandar o cativeiro. Qual bigorna sobre as marteladas dos ciclopes, quando Vulcano os acaroçoa nas fornalhas incandescentes do monte Etna, assim permanecem mercê das pancadas desses escravos transformados em verdugos. Aí viu Telêmaco pálidos semblantes, hediondos e consternados. Nega tristeza essa que consome estes criminosos.
horrorizados de si próprios, sem poderem dela despojar-se como da própria natureza. Não tem outro castigo às suas faltas, senão as mesmas faltas. Vence incessantemente na plenitude da sua enormidade, apresentando-se-lhes sob a forma de espectros horríveis que os perseguem. Procurando exprimir-se a essa perseguição, busca morte mais potente do que a que os separou do corpo. Desesperados invocam ajuda, pedem aos abismos que os absorvam a fim de furtarem aos raios vingadores da verdade que os atormenta, mas continuam votados à vingança que sobre eles destila gota a gota e que jamais estancará. A verdade que teme ver constituir-se em suplício. Vem-na, contudo, e só tem olhos para vê-la. Ergue-se contra eles, ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmo, como raios, sem nada destruir-lhes exteriormente, apenas lhes o âmago das entranhas. Entre os seres que eriçavam os cabelos, viu Telêmaco vários e antigos reis da Líbia, punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa, quando aquele deve ser o consolo dos povos e, como tal, inseparável da realeza. Estes reis lastimavam-se reciprocamente a seguir. Diziam um ao outro: que fora seu filho. Não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte que reparasseis os males ocorridos por negligência minha? Ah, desgraçado pai, dizia o filho, foste vós que me perdeste, foi o vosso exemplo que me inspirou o fausto, o orgulho, a voluptuosidade e a crueldade para com os homens. Vendo-vos governar com tanta incúria, cercado de aduladores infames, habituei-me a prezar a lisonja e os prazeres. Acreditei que os homens eram para os reis, o que os cavalos e outros animais de carga são para aqueles, isto é, animais que só se consideram enquanto proporcionam serviços e comodidades. Acreditei-o, e foste vós que me fizeste crer, sofrendo agora tantos males por vos haver imitado. A estas recriminações aliavam as mais acerbas blasfêmias, como que possuídos de raiva bastante para se despedaçarem mutuamente. Quais notívagos mochos em torno desses reis corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da fereza de seus reis, a ganância insaciável das riquezas, a falsa glória sempre tirânica e a moleza displicente que duplica os sofrimentos sem a compensação de sólidos prazeres. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Todos os crimes dos povos provenientes da desídia na observância das leis eram imputados aos reis, que não devem reinar senão para que as leis exerçam seu ministério. Imputavam-se-lhes também todas as desordens decorrentes do fausto, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência, instigando-os à aquisição de bens com o desprezo das leis. Sobretudo, recaía sobre os reis o rigor que, ao invés de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho, quais lobos devoradores. O que mais entristeceu Telêmaco, porém, foi ver neste abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra pelos melhores, condenaram-se às penas do Tártaro por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus. Tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome da sua autoridade. Demais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus, tal a sua fraqueza.
não os atemorizava a ignorância da verdade, e assim como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. Esta descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa na matéria, quanto é ela reproduzida a cada instante, com pequenas variantes, nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais.